Olá, seja bem-vindo ao Entralizando por Aí. Meu nome é Milena Faneco e este episódio está sendo gravado diretamente do CHRO Fórum em parceria com a BRH São Paulo. Estou aqui com o Ravi Reski, que é sócio da TT. TT. É TT, né? Seja bem-vindo. Prazer ter você aqui com a gente. O Ravi é especialista em design organizacional. Eu tenho uma pergunta para você. Como que a gente sai do modelo de RH tradicional e faz a transição para o modelo de RH estratégico, passando pelo design organizacional? Explica para a gente o que é isso. Perfeito. Eu acho que talvez, já que a gente está falando sobre uma mudança de RH tradicional para RH estratégico, a partir do design organizacional, é importante a gente definir o que é design organizacional. Isso. Normalmente, quando a gente fala a palavra, o termo design organizacional, a gente pensa muito, as pessoas pensam muito em organogramas, span of control, como é que a gente vai organizar as caixinhas dentro da organização. Mas, na verdade, o design organizacional ele é algo que não é exclusivo do RH, e infelizmente hoje em dia esse RH tradicional ele faz muito pouco design organizacional. O design organizacional ele é, na verdade, um conjunto muito amplo de estudos e de práticas onde a gente está falando sobre como as pessoas entram e saem das organizações, quais são os critérios de promoção, quais são os critérios para a gente tomar determinados tipos de decisões, quais são os fluxos de informação dentro da organização e tudo mais. Então, se a gente está falando de como construir um RH estratégico a partir de práticas de design organizacional, primeiro o RH ele precisa se posicionar como org designer. E isso, infelizmente, não é uma decisão que vai partir só do RH. Não é como se fosse amanhã o RH, ele levanta a mão e fala, a partir de agora a gente não vai cuidar só dos processos de desenvolvimento de liderança, de reconhecimento e aquelas coisas mais relacionadas com o departamento pessoal, agora a gente vai desenhar a organização. Se um RH faz isso numa grande empresa amanhã, provavelmente vai ser silenciado. Com certeza. Se coloca no seu lugar. Exatamente. E daí é a questão, né? Como que a gente consegue influenciar a alta liderança de que isso é necessário e por onde começar. Isso, perfeito. Então, no pouco tempo que nós temos, se eu fosse dizer onde a gente começa, eu traria uma perspectiva política sobre isso. Eu acho que aqui a gente tem uma disputa de narrativa sobre o que é o RH e qual que é o papel do RH dentro das organizações. Se você olha historicamente, o RH ele teve sempre envolvido com as disputas políticas dentro das organizações para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. É quase como se o RH ele fosse a área de direitos humanos das organizações. O assistente social. Ou assistente social e tal, né? E acaba que, infelizmente, o RH ele tem muito pouca voz dentro das organizações. O RH está muito mais num papel de serviço, uma área de serviço para a organização, que presta serviço para as organizações, e que executa assim, tarefas muito específicas que foram consolidadas. A gente teve uma mudança nos últimos 10, 12 anos com a introdução dos BPs, em que tentou justamente trazer uma camada mais de design, uma camada que atravessasse diferentes níveis da organização para dinamizar. Até de negócio, né? Até de negócio, E aí vem todo esse papo da gente, não, o RH ele tem que ser mais estratégico, tem que atender as necessidades de negócio. Mas ainda assim, isso não posicionou a área como sendo uma área que influencia os processos de tomada de decisão, que influencia como é que a gente aloca recursos. Por que você acha que isso aconteceu? Olha, eu acho que tem uma questão realmente histórica de como as organizações elas são desenhadas. E isso é super importante para a gente falar sobre como a gente faz essa transição, Se a gente olha historicamente, quem é que detém o poder de mudar realmente a estrutura das organizações? Isso geralmente está dentro de uma camada executiva e acaba que fica dentro de uma área de operações, dentro de uma área estratégica. Mas por que essas áreas elas não estão acopladas com o RH? Por que o RH é só uma área que vai lá e vai executar? E ele não tem uma ação consultiva, Exato. Então, se a gente quer mudar esse jogo, primeiro a gente tem que entender que isso é uma disputa política. A gente tem aqui um jogo de interesses, onde foi consolidada uma narrativa de que quem sabe como desenhar a organização são os engenheiros,
Não são a galera lá da psicologia que foi pegar. Das humanas. Né? E é lógico que a perspectiva da engenharia ela é super relevante também, mas ela precisa estar acoplada com uma leitura social. Né? Então, se eu fosse dizer um primeiro passo para a gente poder mudar essa condição do RH de alguém que só executa, de uma área só apenas serviçal da organização para uma área realmente estratégica que está ativamente desenhando a organização, primeiro a gente precisa abrir espaços de conversa dentro das organizações para colocar em xeque essa perspectiva do que Isso é. É um desafio. É um grande desafio. Não é fácil. Não, sabe por quê? Porque você vai mexer com não é zona de conforto, mas você vai desacomodar o que está muitas vezes acomodado e que para quem está lá em cima sempre deu certo assim. Só que o sucesso de hoje não garante o sucesso. Exatamente. E aí eu trago a provocação de que todo mundo quer falar de mudança. Né? Mas que mudança é essa que não desafia nenhum pressuposto? Exatamente. Você sabe, Ravi, que eu estava falando sobre isso esses dias com um speaker que sentou nessa poltrona, né? As empresas, elas buscam tanto no mercado profissionais que são agentes de transformação, mas quando esses profissionais eles vão para dentro dessas empresas, muitas vezes ele não consegue expandir a sua área de atuação, porque a empresa não está preparada para a transformação que ela acha que ela está ou que ela busca. Eu acho que tem um desafio grande aí do RH, que é de posicionamento mesmo. Isso. E eu acho que tem uma questão que é, de fato, sobre os próprios profissionais de RH começarem a se reconhecer mais como designers organizacionais e não apenas como meros agentes executores. Mas não só, não é, de novo, não é só uma mudança, não é como se fosse uma mudança de mindset da galera da RH, em que eles mudam a perspectiva de como eles se enxergam e aí tá tudo resolvido. Essa autonomia ela tem que ser conquistada. Eu concordo. Agora tem uma outra questão, né? Como que a gente muda, se falou em mindset, do profissional de RH, que vai virar para você e vai falar assim, cara, design organizacional, mais uma modinha, ou mais uma expressão, a gente já passou por reengenharia, já passou por isso, já passou por aquilo, agora vem esse tal de design organizacional, né? Como que a gente faz essa virada de chave, sabe? E mostra que não, existe um propósito por trás disso, tem um resultado que você vai colher lá na frente, que vai fazer diferença no seu negócio, que vai ajudar o seu negócio a crescer de forma sustentável. Perfeito, perfeito. A forma como a gente tem feito isso na Target Kill é tentar revelar os pressupostos sobre as práticas atuais e como elas acontecem. Parece que existe um pressuposto, na maioria das organizações hoje, de que o RH é um mero executor. Sim. E ele está ali basicamente para atender as necessidades das lideranças e cuidar dos colaboradores. A famosa narrativa de que o RH ele cuida das pessoas. Né? Então, eu acho que como é que a gente muda isso? A gente tem que desafiar esse pressuposto. Eu tenho que mudar esse pressuposto, começando por aí. Né? Como é que eu mudo esse pressuposto? Mudando as práticas. Não é só eu chegar aqui e conversar com você e você concorda comigo e tal, mas amanhã a gente não muda nada. É lindo, mas para mudar as práticas a gente tem que mostrar dados. Pois é, mas existem dados, a gente tem hoje. Né? É que não adianta. Eu tô provocando mesmo. Tá Claro. E eu diria que, na verdade, mesmo mostrando dados, ainda há uma dificuldade muito grande, que é o seguinte. Se o RH começa a atuar mais como designer organizacional, isso vai mexer no queijo de alguém. Com certeza vai. Então é mais sobre isso, entendeu? Por isso que a gente volta a falar de política. Isso. Então, quando a gente vai fazer uma mudança dessa, e se a gente quer mudar o papel estratégico do RH dentro das organizações, a gente tem que primeiro se perguntar quem é que se beneficia hoje, quais são os atores que se beneficiam hoje dentro da organização, como ela está. Né? A gente provavelmente vai identificar áreas de engenharia de processos, áreas de melhoria de qualidade, etc. e tal, como sendo detentores dessa autoridade de definir como a organização funciona. Então a gente vai mexer no queijo deles. Então, exato. Se você quer mudar, você precisa oferecer algo em troca para eles. Aí vai ser diferente em cada organização. São parcerias estratégicas, são as alianças que a gente tem que fazer. Exato, eu não tenho como tirar um ganho que eles Além têm sem colocar nada. Exato. Eu queria poder chegar e oferecer um framework de 5 passos do tipo, você faz isso e aquilo depois. Mas esse é justamente o problema também.
A gente está muito acostumado a lidar com receitinhas prontas e fórmulas e frameworks, como se isso explicasse a realidade que a gente vive. Né? Se fosse assim, cara, não tinha mais problemas nas organizações. Exato, eu ia falar isso. Se fosse fácil, assim, você copia o modelo de uma, aplica na outra, não, né? É isso. Então, assim, o que eu posso oferecer são mais princípios do que uma receita pronta. Né? O primeiro princípio é, primeiro, mapeie os pressupostos presentes e desafie eles. Se nenhum pressuposto está sendo desafiado, nenhuma mudança está acontecendo. Eu concordo, Ravi. E essa iniciativa, ela precisa ser patrocinada pela alta liderança, senão ela não cascateia. Exatamente. Só que a alta liderança nem sempre vai estar disposta. Não. Então, a gente também precisa aprender a influenciar, Exatamente. A gente também precisa aprender a vender. Exatamente. Eu acho que esse é um outro grande problema, que é a falta da presença do RH na tomada de decisão, para poder mostrar esse valor. Exatamente. Né? E isso não é uma tarefa fácil, porque esses fóruns são fechados. Né? Os fóruns de tomada de decisão de altas lideranças, você tem lá uma pessoa que representa geralmente o RH, mas ela não tem uma voz tão ativa. É verdade. Né? Então, a gente está falando de uma mudança cultural não só dentro de uma organização ou outra, mas é uma mudança cultural global, porque essa foi a imagem construída. E aí eu posso citar inúmeros exemplos onde hoje a gente tem não só uma noção de RH mais estratégico que influencia a organização, mas organizações que decidiram, inclusive, distribuir as funções do RH, que a gente entende como desenvolvimento, reconhecimento e etc. e tal, entre os colaboradores e entre as áreas. Porque a partir daí a gente tira esse papo de que o papel do RH é cuidar das pessoas. Não, quem cuida das pessoas são as pessoas. São as pessoas. Elas que se cuidem. Ninguém cuida de ninguém, as pessoas se cuidam em comunhão. Os processos estão aí, exatamente. Exato, então vamos parar de falar que o RH ele cuida das pessoas e vamos colocar o RH para ele cuidar de processos organizacionais. Aliás, eu acho que foi por conta disso que o RH assumiu essa posição que está hoje e que está patinando para sair. É a mãe da organização, entendeu? E aí quem que é o pai? Ou o facão, né? Ou o facão, o carrasco. O carrasco, que vai lá e tem que executar o que ninguém quer fazer. O que ninguém quer fazer. Né? Então, assim, eu acho que o menor passo possível que a gente pode fazer é revelar essas contradições. A partir do momento que a gente revela essas contradições dentro das organizações, dentro de eventos como esses, a gente começa a levantar conversas difíceis, né, para repensar realmente esse posicionamento. E conversa difícil é necessário, por mais que as pessoas fujam disso. Agora, Ravi, dentro do modelo de design, do conceito, né, de design organizacional, quando você vai para as empresas, e daí com base na sua experiência, quando você começa a desenvolver esse trabalho, qual é a dor comum das empresas? Qual é a maior dor comum das empresas? O que você observa? Olha, tem muitas, mas eu acho que se fosse para escolher assim uma grande dor, um grande fenômeno que é muito recorrente, é aquilo que dentro do campo do design organizacional a gente nomeia como incentivos perversos. O que são incentivos perversos? É quando você tem algum tipo de recompensa ou de estímulo dentro da organização que teoricamente quer estimular um comportamento benéfico. Por exemplo, eu tenho uma meta de vendas e os vendedores eles ganham comissão individual por vendas. Bastante comum na maioria das organizações. Né? Ou eu tenho uma área de CS, de Customer Success, ou relacionamento com o cliente, pós-venda, e eles têm uma métrica de churn. Né? Essas métricas atreladas apenas a uma área específica, embora elas tenham o objetivo de incentivar eles a vender mais ou de incentivar eles a reter mais os clientes, eles acabam gerando comportamentos indesejados. Todo mundo hoje conhece o fenômeno da gente receber uma ligação no celular de uma operadora qualquer ou de um banco qualquer. Aquilo ali é uma pessoa tentando bater uma meta. Né? Então, assim... Eu não vou mais desligar o telefone. É uma pessoa tentando bater uma meta, cara. Então, como é que a gente lida com isso no design organizacional e qual que é a dor aqui? O incentivo perverso, então, ele é basicamente um incentivo que foi desenhado para gerar um comportamento, mas ele gera um rebote, ele gera um tiro pela culatra, que é um comportamento muitas vezes antiético, né? Vendedores tentando empurrar vendas a qualquer custo. Você olha para seguradoras, por exemplo, que o vendedor lá enganando a pessoa, aí depois isso passa para outra área, tipo, meu Deus, o que venderam? A gente nem consegue fazer isso. Verdade. É muito comum. Para poder vender, né? Isso.
E aí aqui eu estou usando o exemplo clássico de venda porque é mais fácil a gente tangibilizar isso. Só que a gente vê isso quase com qualquer tipo de meta. Porque quando a meta está atrelada ao indivíduo, a gente gera competição, a gente não gera colaboração. O que seria uma intervenção de design org nisso? É isso. O que a gente faria? Isso. Ao invés da gente ter apenas incentivos individuais, que eles são importantes, a gente precisa ter também incentivos coletivos. Então, eu não vou premiar só o indivíduo que vendeu mais. Eu vou premiar a área toda de vendas. E talvez eu tenha uma métrica compartilhada entre vendas e CS de retenção. Não pode ser só de CS, né? Não pode ser só do relacionamento com o cliente, não pode ser só de pós-venda a responsabilidade de reter o cliente. Perfeito. Ravi, eu tenho 2 perguntas. Primeiro tem método por trás do design organizacional, certo? E segundo é cultural? Eu posso transformar design organizacional em cultura? Perfeito, excelente pergunta. Eu vou começar pela segunda, então, né? A nossa perspectiva é que cultura é, na verdade, uma expressão das estruturas das organizações. Então, eu falei aqui de incentivo, por exemplo. É cultural, é altamente cultural. Eu desenho um incentivo de vendas com bônus individual e ignoro bônus coletivos. Eu estou estabelecendo uma cultura que está afirmando que, olha, aqui quem vende mais a qualquer custo é o que a gente quer. Vai lá e atinge a tua meta. Né? Se eu mudo esse incentivo, eu estou estimulando um comportamento diferente. Né? Então, o que é cultura? Tem uma intenção por trás, né? Exatamente. Então, o que é a mudança cultural aqui? A mudança estrutural que o design propõe, ela influencia diretamente os comportamentos que a gente vê na cultura da organização. Né? Então, para a gente que trabalha com design organizacional, cultura e estrutura são 2 faces da mesma moeda. E aqui, estrutura, eu não estou falando só do organograma. O incentivo é uma estrutura também. O processo de tomada de decisão é uma estrutura também. Então, você poderia até dizer que design organizacional é, na verdade, design cultural, no final das contas. Né? Cada tomada de decisão, cada intervenção que você faz no design organizacional, você está estimulando um comportamento. E eu posso fazer várias intervenções, porque não deu certo, vou lá, faço de novo. Aí vem a sua pergunta sobre o método, né? Existem vários métodos diferentes para fazer isso, né? Os métodos mais conhecidos de design organizacional, a galera aprende nos seus MBAs, estudando os clássicos de Peter Drucker e Cia, né? Qual é a base desses métodos que seguem muito uma linha do famoso PDCA e tal? Você faz grandes planos de intervenção, grandes planos de mudança, né? E aí você tenta fazer uma grande transformação de uma vez, que é o que a maioria das empresas fazem. A abordagem que a gente faz ela é diferente. A gente faz micro-intervenções, micro-perturbações na organização para ver como é que ela responde. E aí a gente vai testando mais. Por quê? A gente já parte do princípio de que a mudança ela vai falhar. E eu quero que fale logo. Porque aí eu vejo... Você vai para a curva de aprendizagem. Exato, eu corrijo a rota. Sim. E tal. Isso só é possível fazer quando eu faço pequenas intervenções. Então, esse método de design organizacional que a gente utiliza é um método iterativo, onde a gente vai experimentando pequenas mudanças. Né? Eu quero experimentar um incentivo diferente. Não vou mudar na organização inteira. Vamos pegar um time de vendas e ver como é que eles se comportam, né? com um sistema de incentivos diferentes. Depois a gente testa em outro, vamos ver se realmente funciona. É isso. Ravi, ouvindo você falar assim e olhando para a realidade do que a gente vê em muitas empresas aí, é uma empresa que precisa ter uma cultura aberta ao erro, à inovação, colaboração. Então, isso é interessante que você está trazendo, porque muitas vezes o que a gente ouve é: nossa, esse processo que você está descrevendo exige uma organização com pessoas muito maduras. Né? As pessoas têm que ter uma maturidade muito grande, têm que ter muita segurança psicológica e tal. Sim e não. E se a gente for esperar as pessoas caírem de maduro para fazer mudança... Não vai acontecer nunca. Não vai acontecer, cara. Não então, vai. assim, existem condições que precisam pré-existir para a gente conseguir fazer? A condição mais básica a gente tem que ter sponsors. Por isso que eu falei. Então, o maior sponsor precisa ser a liderança. Porque se a liderança não compra, meu filho, você não vai conseguir vender isso. Você não vai conseguir fazer acontecer aquilo que você desenhou. Exato. Né? Mudança substancial, sem sponsor. Não resolve. Não resolve. Porque, afinal, as organizações elas não são democráticas. E né? tem uma questão, né? O líder maior compra, o C-level compra. Daí tem a média liderança,
que vai ser mexida aí, porque provavelmente você vai mexer na estrutura, então daí tem resistência à mudança, sempre deu certo assim, eu vou perder minhas atividades, eu vou ser mandada embora, ou então vou perder gente, vou ganhar mais trabalho, ou seja, você tem que trabalhar a gestão de mudanças junto. Exatamente, exatamente. Só que, de novo, quando a gente fala de gestão de mudança, aí a gente volta para os frameworks. Então tem que rodar um Prosh, tem que rolar um ADKAR, tem que rolar um framework não sei tal, tem que ter os valores da organização alinhados, o Barrett. Cara, eu acho que a coisa mais importante que tem que ter é uma compreensão política da organização e você entender que essa resistência à mudança, ela não é porque os caras são detratores da cultura, porque eles estão perdendo o poder. Então o que eu vou dar em troca? De novo, o que eu ofereço em troca? Eu não posso tirar sem dar nada. O outro precisa ver valor, né? E geralmente ele vai ver valor naquilo que impacta ele. Exato. Positivamente. Exatamente. A gente tem que alinhar de alguma forma as necessidades dos atores que estão sendo afetados com a intervenção que está sendo proposta. Bom, tô adorando isso daqui. Ô, Ravi, a gente está caminhando para o final. Eu queria que você deixasse, então, uma mensagem para quem está com dificuldade de olhar o benefício do design organizacional, para fazer um movimento contrário. Perfeito, perfeito. Então, olha, eu acho que para você conseguir ver benefício no design organizacional, você tem que lembrar que não é sobre mexer apenas nas caixinhas dos organogramas, né? Na verdade, todo mundo na organização já é um org designer. Então, se você muda essa lente, você já vai ver que tudo que a gente tem de desenho, de incentivos, de áreas, de tomada de decisão, de processo, etc., tudo isso é design organizacional. Então, assim, o benefício ele já existe. Tudo que você está fazendo é porque você está fazendo design organizacional. O que a gente está propondo é uma mudança de lente, né? De tirar a noção de design organizacional como sendo aquele lugar da gente desenhar times e organogramas e entender que todos os atores dentro das organizações, eles podem atuar como org designers. Então, o maior benefício, né, se você está tendo dificuldade de ver um benefício nisso, é que quando a gente ignora a noção de design dentro das organizações, as pessoas elas perdem a capacidade de agir. Quando você assume que todos são designers organizacionais, você está distribuindo a responsabilidade de mudar aquela organização. É um jeito de olhar diferente. Muito bom, Ravi, adorei. Muito obrigada pela sua participação curta aqui, né? 20 minutinhos, mas foi bastante rico. Muito obrigada. Obrigado demais.